Estamos de novo, juntamente com você, amado irmão e amada irmã, para lermos e meditarmos numa palavra do Senhor. Quero ler com os irmãos no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, os versículos de número 2 em diante. 1 Reis, capítulo de número 19, o versículo de número 2 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deixou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tocou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amados irmãos, queridos companheiros, obreiros da casa do Senhor, amadas irmãs, amada família que está me escutando nessa noite, eu, Alina, nós queremos meditar numa palavra muito especial da parte do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra, meus irmãos, nós vemos as situações que os homens de Deus, que os servos de Deus, eles enfrentaram, tiveram que enfrentar na sua caminhada de fé. E quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos as histórias da Bíblia, quando nós olhamos o que estes homens enfrentaram, nós podemos perceber que agora, no tempo atual, no tempo presente, nos serve de consolo e nos serve de direção para situações que enfrentamos no nosso dia a dia. Então, quando eu olho para esta palavra, meus irmãos, que é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para meditar junto com a igreja nesta noite, eu vejo que o profeta Elias, ele estava diante de um desafio, diante de uma situação calamitosa que o povo de Israel vivia e que ele estava enfrentando. Elias estava combatendo os infernos. Elias estava enfrentando situações muito difíceis na sua vida. E nós vemos, irmãos, que Elias não era um homem qualquer. Ele não era um homem que estava gatinhando na fé. Elias era um homem que já tinha sua base fortalecida no Senhor. Um homem que se levantou contra o regime de Acabe. Um homem que se levantou contra os profetas de Baal. Um homem que foi alimentado por corvos. Um homem que foi alimentado pela viúva de Serepta. Imaginem só o Senhor Deus trazer essa direção para Elias, o homem de Deus. Vá até Serepta, lá você vai encontrar uma viúva. Ele não encontrou um palácio, ele não encontrou um oásis no meio do deserto. Ele encontrou uma viúva que estava à beira da morte junto com seu filho. Ele não encontrou um manjar. Ele encontrou naquela casa uma casa que estava à beira de um colapso, à beira da morte. E ali Deus alimentou o profeta. Ali Deus não só alimentou o profeta, como fez a farinha multiplicar.
o azeite multiplicar na botija, até que a chuva viesse de novo. Então nós vemos Elias se levantando no Monte Carmelo, Elias perguntando para o povo: a quem vocês vão servir? E Elias desafia os profetas de Baal. E Elias ali, naquele monte, Deus responde à oferta que Elias tinha dado em adoração a Deus. O fogo desce sobre a oferta de Elias. Foi tão forte que o fogo lambeu até o rego de água que Elias tinha feito diante do holocausto, diante da oferta. E nós vemos ali os profetas de Baal sendo mortos, um a um, e o povo recuperando o ânimo. Pensa, meus irmãos, aquele homem, aquele profeta, diante das diversas dificuldades da sua vida, ele foi alimentado quando não havia possibilidades de ter alimento. Ele enfrentou os profetas malignos de Baal. O povo, até Elias fazer o holocausto, até Elias fazer a oferta, e até Deus responder à oferta de Elias, ele estava praticamente sozinho. Não é assim às vezes na nossa vida? Às vezes você não vai orar e não tem ninguém para orar com você. Às vezes a gente marca um evangelismo e às vezes não tem ninguém para ir no evangelismo. Mas nós continuamos a nossa caminhada da fé. Às vezes nós marcamos um culto, às vezes nós marcamos uma escola bíblica dominical e quando vem poucos irmãos. Mas Elias, ele enfrentou tudo isso que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e a palavra do Senhor, ela traz para nós uma direção para o nosso dia atual. Tudo isso que Elias vivenciou na sua pele, nós também vivenciamos. As dificuldades, às vezes o trabalho que nós fazemos para o Senhor parece que ninguém vê, às vezes parece que só nós estamos lutando, parece que só poucos estão lutando. Elias também viveu isso aí, Elias também sentiu isso aí. E daqui a pouquinho, quando ele vence ali, quando Deus responde a ele no Monte Carmelo, quando Deus ali abençoa ele no Monte Carmelo, e ali o fogo vem e consome a oferta e o holocausto de Elias, nós vemos que Elias, ele manda um moço para ver se a chuva já estava vindo, e por 7 vezes, veja a perseverança desse homem, por 7 vezes ele manda o moço: vai lá e vê, está vindo alguma nuvem, está vendo alguma coisa? Não estou. Então Elias voltava, orava, agora vai lá e vê, não estou. Na 7ª vez o moço diz para Elias: olha, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Pois bem, esse foi o sinal. E a chuva de Deus veio e caiu e regou a terra. 3 anos e meio não chovia sobre a terra. Veja sinais, maravilhas de Deus. O homem experimentado no Senhor. Mas depois de tudo isso, depois que tudo isso passou, agora Elias recebe uma mensagem maligna, uma seta inflamada dos infernos, uma mensagem vinda direto dos infernos, da boca de Satanás. Elias recebe aquela mensagem, Jezabel querendo a vida de Elias. Elias sai do Monte Carmelo, ele caminha, ele deixa seu moço ali, ele caminha em direção um dia no deserto, um dia em direção ao deserto. Daqui a pouquinho Elias se assenta numa planta, ele está cansado, ele está desgastado. Veja, meus irmãos, o homem do Senhor, o homem de Deus. E daqui a pouquinho Elias olha para a sua situação e ele pede para morrer. Ele diz: não sou melhor do que os meus pais. E quer entregar a sua vida para Deus. E pede para morrer. E dorme debaixo daquela planta. Nós estamos enfrentando situações muito parecidas. Nós estamos enfrentando no mundo atual, estamos vendo profetas de Baal espalhados por todos os cantos desta terra. Nós estamos vendo também o povo se dispersando nas tantas enganos que existem.
Nós estamos vendo verdadeiras Jezabel se levantando e com mensagens profanas, com mensagens para destruir a obra do Senhor. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão. Eu digo uma coisa para você, minha irmã, para você, jovem. Fique firme na presença do Senhor. Continue o teu bom combate da fé. O apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo e diz: terminei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Continue combatendo o bom combate. Elias, ele foi um homem vitorioso, ele foi um homem vencedor, ele continuou combatendo o bom combate, ainda que parecia que ele estava sozinho, ainda que parecia que o povo estava disperso, que o povo estava se voltando para Baal, ainda que parecia que as coisas estavam perdidas, Elias continuou o seu bom combate da fé. Aleluia. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, continue o bom combate da fé. De repente você se sente sozinho em casa, continue o bom combate da fé. De repente você se sente sozinho nas suas batalhas, continue o bom combate da fé. Glória a Deus, aleluia. Depois que a chuva veio, depois que Jezabel, ele ameaça Elias, depois que Elias vai para o deserto, depois que ele pede para morrer, veja que ele está desgastado agora. Ele está cansado. E ele pede para morrer. Mas daqui a pouquinho ele adormecendo, ele dorme, ele descansa debaixo daquele zimbro, daquela planta, e ele agora, daqui a pouquinho, alguém lhe toca. Um anjo lhe toca. Quando o anjo lhe toca, Elias, ele desperta. E o anjo diz para ele: come e bebe. Come e bebe. Às vezes na nossa vida, na nossa jornada, e este é um tempo que nós temos que entender que nós precisamos comer e beber. Nós precisamos comer a palavra do Senhor. Nós precisamos comer a revelação da palavra do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos beber a água viva que Jesus Cristo tem para nos dar. O Senhor Jesus disse para aquela mulher sentada ao poço, aquela samaritana, ele disse: eu sou a água viva, quem beber de mim nunca mais terá sede. Nós precisamos beber dessa água. Nós precisamos comer. O Senhor Jesus, ele diz em João 6, a minha carne é comida, a minha carne, quem se alimenta da minha carne se alimenta de mim. Nós precisamos comer os ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos comer os conselhos do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, precisamos nos alimentar da palavra, dos ensinamentos, da instrução, do conselho, da direção da palavra do Senhor para a nossa vida. E entender que essa palavra, ela é de eternidade em eternidade. Ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz para nos dar saúde espiritual e para nos fazer caminhar mais uma milha. Pois eu digo, meu irmão, caminhe mais uma milha. Daqui a pouquinho, depois que Elias acordou, ele viu na sua cabeceira, ele viu o pão sobre as brasas, ele viu água. Ele comeu, bebeu, voltou a descansar. Depois, mais uma vez, pela segunda vez, o anjo do Senhor toca em Elias de novo. Ele diz: come e bebe, porque longa será a tua jornada. Veja, irmãos, uma característica de Elias. Ele ouvia a voz de Deus. Mesmo diante das dificuldades, Elias, ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu e ele obedeceu. Ele ouviu, o anjo do Senhor disse: come, bebe. Ele viu o pão, ele viu a água. E ele comeu e bebeu, ele obedeceu. Esta é a grande característica dos homens de Deus que venceram no passado. Eles ouviram a voz do Senhor e obedeceram.
Às vezes, meus irmãos, é o que nós precisamos fazer diante das situações adversas. Ouvir a voz do Senhor e obedecer. Então, daqui a pouquinho, Deus instrui Elias para ir ao Monte Horebe. E lá no Monte Horebe, Elias entra numa caverna e daqui a pouquinho nos diz a palavra do Senhor e que passava ali um grande vento, um vento forte. Mas o Senhor não estava no vento. Daqui a pouquinho um terremoto muito forte, mas o Senhor não estava no terremoto. Daqui a pouquinho um fogo, e o Senhor não estava no fogo. Mas no versículo de número 13, no versículo de número 12, depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Uma voz. Uma voz. Nos tempos de dificuldade que nós enfrentamos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Às vezes as pessoas, elas se entusiasmam com grandes coisas, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz, que dizia: que fazes aqui, Elias? Aleluia. Glória a Deus. O que tu está fazendo aí, querido irmão e querida irmã? Às vezes, tudo o que nós precisamos é ouvir a voz do Senhor. Ouvindo a voz do Senhor e obedecendo a sua voz. Por isso que eu digo, meus irmãos, às vezes vem os terremotos, vem o fogo, às vezes no meio da dificuldade, eu costumo dizer que vem aquela profecia, aquela profetada, mas se você não ouvir a voz de Deus no seu coração, não saia para fora. Veio o terremoto, mas Deus não estava ali. Nós precisamos perseverar. A vida de um homem vencedor, a vida de uma mulher vencedora, é a vida de quem persevera no Senhor até o final. Lá no final, o Senhor dará coroa de vitória. Estes vencerão. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, ouça a voz de Deus. De repente você está vivendo uma fase difícil. Na verdade, todos nós estamos vivendo uma fase difícil. Mas o que nós podemos fazer é ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar fazendo uma oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus bondoso, zeloso. O Senhor é um Deus que não abandona, Pai. Ainda que passemos por diversas situações, ainda, Senhor, que a calamidade venha rondar as nossas vidas, Pai, o Senhor jamais abandonou um dos seus. Pai querido, Deus amado, venha abençoando, Senhor, esta casa, este lar, e venha abençoando esta família, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, trazendo sobre cada um deles, Pai, a Tua voz, a voz soberana do Senhor, a voz que está em cima dos barulhos desta terra, a voz que está acima dos cochichos das trevas, Pai, a voz do Senhor que acalma e aquieta o nosso coração. Nós oramos agora, Senhor, e pedimos que a Tua graça desça sobre esta família, Pai, e, Senhor, estendendo a Sua mão para abençoá-los, em nome do Senhor Jesus. É a oração que nós fizemos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.